Vocast, o nosso podcast sobre as vocações. Hoje nós vamos falar sobre a vocação religiosa. Nós estamos aqui com a irmã Fabiana. Olá, boa tarde a todos e todas. Irmã, a gente vai fazer algumas perguntinhas para a senhora, se a senhora quiser responder, tá bom? Tá bom. A primeira pergunta... as perguntas, só para deixar claro, foram feitas pelo pessoal da pastoral escolar aqui do Pio. Então, todo mundo fez algumas perguntas e nós vamos entrevistá-los para a senhora. Caso tenha alguma pergunta no meio, só falar para a gente que a gente faz aqui. A primeira pergunta, como você decidiu seguir a vocação religiosa? Na verdade, assim, na minha comunidade de origem, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Na minha comunidade de origem, nós tínhamos umas irmãs que trabalhavam lá. E aí, vendo as irmãs, como elas faziam na catequese, e eu gostei de ver as irmãs e tudo, e por isso eu decidi, comecei a curiar. Lá perto da minha casa tinha o Pio XI, que é em Ramos também, pertence à rede beneditina, e aí eu comecei a ir lá com as irmãs e fui me identificando, Ai, foi legal. assim. Legal. Simples assim. Irmã, a gente sabe que muitas das vezes a gente demora para ter essa perspectiva de como a gente pode iniciar a nossa vocação. E com quantos anos a senhora descobriu? Na verdade, assim, eu era na catequese, então eu comecei uma catequese, acho que eu tinha uns 12 anos, faz muito tempo atrás, tá, gente? Então, tinha uns 12 anos, por aí. Aí eu comecei a me interessar, tudo direitinho e tal, e comecei a fazer acompanhamento com as irmãs. Aí foi ficando sério, fui gostando do que eu via ali, da vida fraterna das irmãs, e aí comecei a me interessar mesmo. Eu entrei na congregação aqui nesta casa em 1997. Nossa. A próxima pergunta que fizeram para você foi: durante a preparação para viver a sua vocação, houve alguma dificuldade? Há dificuldades, com certeza, várias, né? Porque nós somos seres limitados. Só para finalizar a pergunta anterior, eu entrei na congregação com 16 anos. Nossa, É, nova. nova. Mas não me arrependo, não. Tivesse que entrar de novo, entraria de novo. E é nessa mesma, não tem Amém. outra, não. Amém. Voltando ali à questão do Mateus, né, alguma dificuldade. A dimensão de dificuldade, lógico, eu sou humana e eu senti saudade da minha família, da minha mãe, do meu pai. Quem que não ama um pai e uma mãe? Difícil, né? A gente ama, meus irmãos. Mas, assim, as dificuldades são essas. E, lógico, pessoas diferentes, lugares diferentes. Eu morava aqui, quando eu cheguei aqui, nós éramos 18 meninas. Um monte de gente, né? E éramos de vários locais do país. Hoje, nós já contamos na congregação com algumas pessoas que vêm até de fora do país. Nossa. Então, naquela época, todas nós éramos brasileiras, mas vinha do Nordeste, do Norte, do Sul, de vários lugares. Então, dificuldades, sim, tive, mais naturais que poderiam ser superadas com a ajuda das outras irmãs e até mesmo da minha própria família. Certo. As irmãs aqui do Pio são da Ordem da Beneditina da Providência. Hoje, Benedita na Divina Providência. A senhora que escolheu ou, encaminharam? Como funcionou essa escolha, assim? Na verdade, é como eu falei, as irmãs trabalhavam na catequese da minha comunidade, minha paróquia lá é Nossa Senhora das Mercês, em Ramos, que fica em frente ao Pio XI. Uhum. E tinha também a congregação mercedária. E eu comecei a conviver com as irmãs. A nossa congregação das Irmãs Beneditinas da Divina Providência foi o que me chamou mais a atenção. Eu tive contato com outras congregações, mas foi com essa que eu me identifiquei, pelo carisma, pelo jeito, pela fraternidade. E me encantei, e ali fiquei, gostei e estou lá até hoje. Certo. Nossa, que Pode ir. ótimo. E assim, a gente vê hoje que, querendo ou não, muitas das meninas e crianças, por mais que não tenha talvez uma maturidade suficiente para desenvolver e saber qual é a vocação de fato delas, como a senhora reagiria ou aconselharia se uma criança
falasse, hoje eu sinto que isso é a minha vocação. Se hoje alguém me procurasse, até aconteceu no Convocação. Uma menina me viu lá conversando com um com o outro e falou: irmã, qual que é a sua congregação? Eu também quero ser religiosa. Hoje é uma coisa que ainda hoje acontece, graças a Deus, né? Deus continua a chamar. Às vezes eu vejo que as influências do mundo dificultam mais a resposta, porque eu mesma, lá no Rio de Janeiro, graças a Deus, a minha família é uma família muito bacana. Eu ia para a praia, eu ia para a piscina. Eu era criança como vocês, normal, vivia bem, né? Só que assim, quando Deus chama, a gente pode responder ao chamado ou não, depende de nós, né? E eu penso que ainda hoje Jesus continua chamando. Agora a gente que fica meio demorando para dar as respostas. Mas se uma menina me procura, eu atendo, acolho, a gente conversa. Recentemente mesmo eu fui em outro lugar que essa moça me procurou na convocação, já conheci a família dela. Então eu dou toda a atenção, bem-vinda ao time. Então, se tiver mais alguém que queira ser beneditina da Divina Providência, venha. Até dos meninos, das meninas que estão aqui. Nós temos irmãs que são frutos do nosso colégio também. Que legal, Nossa, que ótimo. que legal. Nossa. Não sabia, daqui eu não sabia. Então, tá vendo? Vamos ver todas as curiosidades. Irmã, como você se sentiu durante a consagração? Eu me consagrei em 2004, em Minas Gerais, que era onde é a sede do noviciado. Eu sou cidadã do mundo já. Já fui para cá, para lá, já morei no Nordeste, e assim vai. No noviciado eu fiz em Minas, né, em Contagem. E lá fiz a minha consagração. É um momento especial e que ali a gente diz sim e fazemos votos, né, de pobreza, castidade e obediência. E para mim foi especial. Depois, os votos perpétuos foram mais especiais ainda, porque eu fiz os meus votos perpétuos no Rio de Janeiro, na minha comunidade. Nossa, que legal. Na própria comunidade. Da comunidade da onde eu saí. Ai, que legal. Com quantos anos a senhora tinha se consagrado? Eu me consagrei com 22 anos. 22. Porque nós temos igual tem o Código de Direito Civil, nós temos o Código de Direito Canônico, que traz a vida da igreja. E aí, lá no Código de Direito Canônico, é colocado que a gente só pode prosseguir na vida consagrada após os 18 anos. Se eu entrei com 16, faltava um pedacinho, né? E também nesse inteirinho, eu estudei. Eu fiz o 9º ano aqui no Pio X. Depois eu fui transferida para o Rio de Janeiro, voltei, mas eu já morava no Pio XI. E lá eu fiz o ensino médio. E ainda estudei no colégio de outras irmãs, que é o Imaculado Coração de Maria, lá no Meier, que é das Irmãs Servas do Espírito Santo. Legal. É uma trajetória grande, se eu for contar. Vai dar um livro. Uma história de amor. Sim. E tudo vivida com muita intensidade e com verdade. Então quer dizer que a senhora já estudou aqui. Teve algum professor daqui? Sim, eu tenho aula? professores que trabalham aqui até hoje. Que é a Noêmia, eu tenho a Eliette, a Luzia, que alguns de vocês conheceram. Gente. Tenho professores que foram meus professores. A professora Marli, de matemática, que saiu algum tempo atrás. Tem um tantão aí. Ai, que legal. Como é a rotina aqui, tipo? Das irmãs? Isso, a rotina das irmãs. Aqui da senhora, na das casa? irmãs. Nós acordamos bem cedo, que a gente faz a oração das laudes. Que horas mais ou menos? Eu acordo todo dia às 5h30 e rezo 10 para as 6 com as irmãs. Aí nós vamos para a capela, rezamos as laudes, depois logo em seguida vamos para o café, né? Depois do café, aí eu venho para cá, as irmãs também, cada um vão para o seu trabalho, porque aqui no Pio X nós temos 2 obras. Nós temos o Pio X e nós temos o Lar Madre Benedita, que é das crianças que são da assistência social. Lá, quem dirige lá é a irmã Elisete, que orienta lá, faz toda a direção. Eu fico só no Pio X. E depois disso, nós nos encontramos na hora do almoço, né? Fazemos a refeição juntas, falamos da nossa vida, o que nós estamos fazendo, deixamos de fazer.
Aí nós temos a hora média, que é a oração do meio-dia. Depois de tarde, quando acaba aqui 6h15, aí eu volto para a comunidade e a gente vai rezar as vésperas e o terço, quando não tem missa. Às vezes a gente tem que rezar um pouquinho antes para ir à missa. Depois, à noite, nós temos as completas, que é a oração da noite, e após as completas, silêncio, porque eu sou beneditina e a gente preza pelo silêncio. Que horas, mais ou menos, vocês costumam ir dormir? Umas 9 horas, se der tudo certo. Se até não que é der, cedo. se não der muito certo, a gente tem que ficar até mais. Nossa. Mas, assim, eu sempre durmo um pouco mais tarde. Porque vou ler, vou fazer algumas coisas que eu preciso, algumas penências, assinar papéis e assim vai. E tem bastante irmã aqui? Porque, tipo, eu sempre vejo a irmã Elisete, a senhora, mas não costumo ver todas. Na verdade, aqui na comunidade, nós somos só 3 irmãs. A irmã Aparecida, a irmã Elisete e eu. Ah, tá. Hoje tinha umas irmãs aí que vieram de outras comunidades. Até foi interessante, é só um parênteses, que nós somos beneditinas da hospitalidade, né? E a gente não faz um monte de comida porque não tem um monte de gente para comer lá em casa, né? Aí chegaram as irmãs, a gente fez a multiplicação dos pães. Né? Botou água no arroz, porque o feijão não dava para colocar. E deu tudo certo, todo mundo comeu e saiu feliz. Ai, que bom. Aí, seguindo nesse raciocínio, como que é dividida as tarefas entre a senhora e as outras irmãs? As tarefas entre nós, na verdade, a gente faz um planejamento do início do ano. E aí cada um pega a sua atribuição e segue a vida. Irmã, como foi a reação da sua família e amigos quando você decidiu seguir a sua vocação? A reação da minha família, eu não posso dizer que ficaram muito felizes, né? Porque muito nova e assim. A minha mãe falou, se é isso que você quer, né? Então, tudo bem, vou te ajudar e tal. Meu pai virou, quando eu fui falar para o meu pai, ele falou para minha mãe assim, escuta, fulano, que história é essa dessa menina indo para o convento? E assim foi. A minha avó ficou muito feliz, porque minha avó é muito religiosa. Mas, assim, não foi nem tanto ruim, nem boa. Meu pai não acreditava muito que eu ia continuar. Porque, como vocês, a gente é criança, é adolescente, é como diz, da pá virada, né? E assim vai. Mas, não foi algo nem extraordinário, nem não extraordinário. Acharam esquisito, né? Porque, como no Rio de Janeiro, uma menina querer ser religiosa, Nossa. Sempre na praia. é meio ET, né? Mas deu certo. A senhora tinha contado assim em conjunto ou foi espontâneo para cada pessoa? Não, primeiro eu falei para minha mãe, lá, lógico, mãe é mãe, né? Aí a gente chega na mãe e fala a confusão que vai vir. Depois vem o pai e depois a família, os outros ficaram meio questionando o que alguns que não sabem, não entendem de nada. Por que ela vai para essa vida? Como se fosse uma coisa do fim do mundo. E assim, mas a minha mãe tirou de letra, falou para cada um achar o seu caminho e pronto. E eu segui o meu. A senhora, tipo, cresceu em casa católica ou não? É assim, lá em casa, católica, a gente tentava ser católico, né? A minha família é uma família igual à tradicional de hoje em dia. Porque às vezes vocês falam assim, tanto tempo, mas no caso, ali, a gente era aquela família de batizar, fazer primeiro a Eucaristia, Crisma e ir na missa. Fazer só o que tipo, a igreja O pede, né? trivial. Tá cumprindo os preceitos, tá bonitinho. Para cumprir preceito. Tá tudo direitinho. A minha avó não, minha avó muito religiosa, muito firme, assim. Ela que me ensinou a oração do anjo da guarda, muito devota de Nossa Senhora. Quando eu era criança, me consagrou a Nossa Senhora da Glória. Então, assim, a minha avó muito religiosa. Mas os meus pais mesmo, meus irmãos, era de... Só para seguir uma tradição. E eu também. Assim. Dizer assim, ai meu Deus, sempre fui santa, queria ser religiosa. Mentira. Eu fui normal igual a vocês. E quando Deus me pegou e
não tive muito o que fazer, não. Tive que aceitar e caminhar. Então, seguindo essa pergunta, não foi, então, pelo visto, não foi o sonho da senhora ser freira, tipo, desde o começo, assim? Não. Na verdade... Como foi, mais ou menos, esse processo? Na verdade, é assim, eu fiz a primeira Eucaristia, beijo, tchau, ganhei a libertação, né? Porque é Acabou. assim que a gente vê algumas pessoas que acontece, né? Fiz a primeira Eucaristia, acabou, concluí, agora só volto com 15 para fazer a crisma, né? Não é assim que acontece na vida da igreja? O meu também não foi diferente, não. Aí eu pensei assim, beleza. Aí um belo dia, eu sou da comunidade de Santa Luzia, no Rio de Janeiro. Tem a paróquia, que é em frente ao Pio XI, que faz parte da minha comunidade, mas eu sou de uma comunidade. Eu era da Santa Luzia. Aí lá, lá tem uma rua que fecha, não tem essas ruas que fecham? Aqui em São Paulo também tem, para a pessoa andar de bicicleta, de patins. Sim. Assim. E eu gostava muito de andar de patins. E a rua que fechava era em frente à igreja. Aí eu peguei o meu patins e fui andar com meus colegas, e andando de patins para lá para cá. A minha catequista, ela me viu andando na rua e falou, ô Fabiana, você sumiu da igreja. Eu disse, não, de vez em quando eu vou. Tá, tudo bem. Aí ela falou assim, você não quer vir ajudar na catequese? Aí eu falei, mas como é que eu vou ajudar nesse negócio que eu nem sei direito? Demorei toda a vida para decorar Salve Rainha. E tá. Aí tá. Aí eu aceitei e fui. E no meu tempo, eu tinha um pouco de receio do padre e da irmã, tinha um pouco de medo. Porque chegava um tempo lá que a irmã e o padre deixavam os catequistas e eles vinham perguntar as coisas para a gente. E era difícil um pouco, porque já com catequista, antigamente falava de sabatina, né? Mas já com catequista já é difícil, imagine com uma freira que você nunca viu na vida e um padre que você não tem nem costume de ir. Hoje, os padres, as irmãs, são mais assim próximos, eu acredito. Mas antes era um pouquinho difícil. Aí eu falei assim, não achei muito interessante. Eu comecei a ajudar na catequese, do jeito mais ou menos, né? Só de ajudante mesmo. Eu não tinha embasamento para poder fazer um trabalho de catequese mesmo, assumir uma turma e tal. Depois, eu comecei a acompanhar e comecei a gostar. Aí apareceu uma irmã bem nova lá na minha comunidade. Muito legal. Eu achei aquela freira fora da curva. Aí eu achei ela muito interessante. Aí eu falei assim, nossa, acho que esse negócio aí é bom, que se tem desse modelo aí também vou observar. Aí ela me convidou. Falou, você não quer ir lá na escola? Eu falei assim, mas fazer o que na escola? Porque a escola também tem, eu vou lá na minha. Não, ver as irmãs, participar conosco na comunidade e tal. Ela me convidou. Aí eu fui por curiosidade. Aí eu falei, mãe, eu quero ir lá na casa das irmãs. Agora tu vai ser freira? Eu falei, não, imagina. Mas a irmã me convidou. Imagina, besteira. Não, eu não vou não. A irmã me convidou e eu quero ver lá como é que... Tu vai lá de curiosidade? Eu vou de curiosidade. Aí eu fui. Aí, nossa, as irmãs muito legais. E eu gostei do jeito e tal. Aí, outra vez, ela me chamou de novo. Aí eu falei, ixi. Aí, quando eu falei para a minha mãe, eita, não sei não. Não, mãe, eu só vou lá falar com as irmãs. Aí, me chamaram para dormir lá na casa das irmãs. Uhum. Aí, eu falei assim, nossa, dormir, acho que não sei não, vamos lá. Aí, fui dormir lá. Só que aí, as irmãs fazem recreação de sábado. A gente também faz aqui, mas entre nós. E era mais pessoas, né? Agora não tem tantas pessoas assim. Mas tem algumas comunidades que tem. Aí a irmã me chamou para fazer a recreação. Nossa, eu achei o máximo. Pensa. Uhum. As irmãs jogando bola, tudo de hábito. E a que ficava no gol ficava segurando o hábito para a bola não entrar por debaixo da perna. Falei, gente, essas freiras aqui é muito legal. Eu achei muito legal o jeito, a forma, o acolhimento. Uhum. Aí eu falei assim, nossa, e felizes, e sorria, e contava história, contava piada e tal. Eu falei, nossa, esse negócio de freira parece ser interessante, né? Aí, nisso, eu comecei a me encantar e fui. E Deus foi agindo até o dia que eu resolvi mesmo. Falei, irmã, vamos fazer acompanhamento que eu quero ser religiosa. Mas antes disso, eu também namorei, eu também... não entrei no convento meninazinha.
Eu fui gente como você, gente. Deus não chama para ser religiosa o extraordinário, não. É no ordinário. A gente pensa que é um negócio assim de outro planeta. Não. É no ordinário. E até a imagem que às vezes as pessoas criam de que as freiras, os padres, são aquelas pessoas totalmente enclausuradas de cara fechada, que não fala Não. com ninguém. E aí, às vezes, a gente tem uma imagem até perturbada. Um pouco equivocada, né? Eu acho. Mas é no ordinário que Deus chama. E, assim, para a senhora, além da família, né, que é claro, a família é sempre o porto seguro para tudo, mas a senhora recebeu apoio? Como que foi a reação das outras pessoas, assim, quando a senhora falou que queria Na ser verdade, missionária? como eu era muito nova, eu acho que as outras pessoas, não foquei tanto nas outras pessoas. Meus amigos de infância, todo mundo ficou sabendo, eu fui. E assim, o que me importava mesmo era a minha família, porque é ali que a gente está, né? Os amigos, eles são importantes, tudo. Sou feliz com os que eu construí na minha infância, mas com o apoio da minha família, eu fui embora. Não tinha muito essa questão de ficar... O que mais me dificultava mesmo era a família. E na minha paróquia tinha um padre, o Padre Mateu. Ele era muito legal. Eu fui também acólita lá na minha paróquia. Gente, eu era gente igual vocês. Eu não saí fui pensada do mundo do extraordinário. Né? De repente, o irmão Fabiano. Legal, irmão. Isso é verdade que você já foi acólita? Já fui acólita. E aí, nisso, esse Padre Mateu, ele é muito legal, né? Eu gostava muito dele e ele me apoiou bastante. Só que ele não queria que eu fosse da congregação que eu tinha escolhido, porque ele era mercedário. E ele queria que eu fosse mercedária. Mas ele queria, mas não deu certo. Aí ele me pediu, porque a gente, quando entra numa congregação, na vida religiosa, a gente precisa fazer o pároco precisa fazer uma carta. Sim. Né? Sim. E o Padre Mateu, que era o meu pároco, e foi fazer a carta. Só que ele me pediu primeiro para participar do encontro das mercedárias. Que ele queria ver se eu não tinha vocação para mercedária. Cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? A vocação é para o seio da igreja. Mas cada um na sua intenção, mas é um padre muito querido, que eu lembro muito com afago, hoje já é falecido, né? Mas um homem muito bom, muito digno, muito respeitoso, me ajudou muito na minha espiritualidade, e eu sou muito grata ao Padre Mateu. E aí ele fez com que eu participasse das mercedárias ali um tempo, eu participei, mas depois não queria mesmo, e aí fui ser beneditina, ele me deu a carta, e estou aqui até hoje. Irmã, e como é conciliar a oração e o trabalho? A hora et labora de São Bento. Então, você tem que dar prioridade, né? Nós, irmãs beneditinas, nós somos chamadas por Constituição a fazermos 1 hora de meditação da Palavra de Deus. Então, você tem que achar o equilíbrio, né? O São Bento é o homem do equilíbrio. Então, é fácil? Não, às vezes é difícil. Às vezes, quando está gostoso na oração, você tem que trabalhar. Quando está ali empolgada no trabalho, você tem que rezar, mas tem que achar o equilíbrio. Sim. Né? Fácil é? Não, mas necessário. Sim. Deixa eu ver. Como a senhora faz para ter uma maior conexão com Deus? Eu penso que na literatura, numa direção espiritual bem focada, com um sacerdote, na meditação da Palavra de Deus. São esses instrumentais que eu utilizo na própria Constituição. Nós temos a Constituição e nós temos o diretório, que é próprio da nossa congregação. Então, eu leio, a gente medita, o que nós estamos vivendo. É um replanejar constante, né? E isso me leva a Deus, né? Que ótimo. E como que foi para a senhora, assim, eu vou me tornar beneditina da Divina Providência? Como que a senhora escolheu? Então, na verdade, assim, Deus, ele se usa das pessoas. Eu falei do ordinário da vida, né? Então, assim, ele se usou dessa irmã, que eu achei muito legal, e comecei a ver a vida das irmãs e a vida comunitária, e Deus se usou disso
dizer o porquê, como, que forma. Às vezes a gente quer muito explicar a Deus. E Deus não tem explicação. Né? Deus é Deus, ele não precisa muita explicação. Então, deixar, você encontrar um projeto de vida e abraçar, sem medo. Às vezes você fica com medo, eu chorava, eu queria minha mãe, e a minha mãe estava lá no Rio de Janeiro, eu estava lá longe. Mas faz parte. Deus vai amadurecendo também, encontrei irmãs que me ajudaram, e quando eu estava nesse momento mais difícil, elas vinham, conversavam comigo, você quer voltar? Eu não quero, quero ficar, mas ao mesmo tempo eu quero minha mãe. Assim vai. Mas a gente vai amadurecendo. Irmã, acho que essa dúvida bastante gente tem do porquê você cobre o cabelo. Porque eu cubro o cabelo? Porque a minha congregação usa essa roupa. Quando eu entrei nessa congregação, eu já sabia que ia ser assim. Então, assim, não tem um porquê específico, um extraordinário. Nós usamos hábito e véu em sinal de pobreza, porque se você for no meu armário, eu só tenho essa roupa, não tem outra. E só tenho véu. Então, eu não preciso me preocupar com o cabelo. Vocês não. Bota lá um monte de negocinho e fica bonitinho. Não, faz parte do símbolo da minha pobreza. Veja que beleza. Todo dia eu acordo cedo, correndo, e não tenho dúvida a roupa que eu vou usar, nem o que vai estar na minha cabeça. Simples assim. A Né? senhora chegou a pensar, tipo, ai, meu Deus, meu cabelo, vou ter que... Não. Tem que cortar, aliás, o cabelo, porque tem uma pergunta aqui. A questão da dimensão do cortar o cabelo, eu não vou tirar o véu aqui, porque é lógico. Não se faz necessário. Mas a dimensão de cortar o cabelo, eu corto, porque se eu uso um véu que já é grande, se eu usar um cabelo grande, não vai dar muito certo, né? Vai ficar meio embaraçado, bem confuso. Então, meu cabelo ele é curto, sim, às vezes ele cresce, e aí eu preciso cortar de novo, né? E assim vai na constante. Então, meu cabelo ele é curto, e eu uso o véu. Aí a senhora, tipo, ficou, ai, meu Deus, vou ter que cortar o cabelo. Porque quer fica cortar. incomodando. Eu, particularmente, não gosto de cabelo muito grande com Justo. véu. Né? Ele incomoda, fica grande, volumoso. Acho que eu passei 10 vezes na fila do cabelo também, então já tenho bastante cabelo. Se eu deixar crescer muito, já não vai dar muito certo. E para a senhora, nunca passou pela cabeça se tornar uma freira enclausurada? Olha, na verdade, não. Porque, assim, respeito, gosto das irmãs de clausura, mas eu sou de vida ativa, eu não me imagino fora dessa vida que eu tenho hoje. Apesar de que nós temos também a nossa clausura. Nossa casa e todo convento ele exige uma clausura. O que não sou obrigada é ficar nela constantemente, mas a minha casa também tem uma clausura. Né? Mas eu sou considerada de vida apostólica e eu acho que eu me identifico desta forma. A senhora já teve alguma dúvida em relação a isso? Não, eu não. Antes de você ser freira, você era noviça. E como era a vida de noviça? A vida de noviça, a gente precisa retornar ao noviciado. Como eu falei para vocês, eu fiz o noviciado em Minas Gerais. Eu fiz... aí a gente tem que fazer um ano canônico, que é o de novo cânone, né? Um ano a gente tem que viver na casa do noviciado. No ano seguinte, na minha congregação, a gente faz estágio. E aí eu vou para outra casa da província. Por incrível que pareça, eu fui designada para ir para o Pio XI, né? Se vocês lembram, eu morava ali perto, né? Sim. Aliás, minha família mora lá perto, eu que não moro mais. Né? E ali eu fiz o meu estágio de noviciado ali. Nessa dimensão, eu precisava voltar algumas vezes ao noviciado. A mestra de noviça nos dá algumas literaturas, eu preciso fazer alguns trabalhos. Não é você ficar lá na missão apostólica sem nada para fazer. E mesmo na comunidade, a gente assume algumas coisas na comunidade já. E foi assim. Bem tranquilo. Depois, aí, quando eu fui fazer a profissão, aí volta para o noviciado, a gente fica um período de
ali com a mestra de noviça, depois tem que fazer um retiro de 7 dias em silêncio. Vocês sabem o que é fazer um retiro de 7 dias em silêncio? É muito bom. E aí, depois, quando a gente faz, antes dos votos, a gente faz o retiro de 7 dias, e depois, todos os anos, de acordo com o cânone, nós que somos religiosos, precisamos fazer um retiro de 7 dias. Nossa, Sim. foi difícil? No começo, porque assim, como a gente é bem orientada pelas irmãs, a gente vai sendo paulatinamente educados nessa realidade. Mas não é difícil. Até que é bom fazer silêncio. Experimenta. É necessário, né? Tem hora que eu, sinceramente, estou no vucu-vucu, igual nós acabamos de sair aqui do Olimpio, né? Quando eu chegava em casa, eu falava assim, Senhor, obrigado, Senhor. Aí ficava aquele silêncio. É tudo de bom. Né? A gente precisa de silêncio. O ser humano, ele precisa silenciar. Até porque Deus não fala no barulho, ele só fala no silêncio. Exatamente. Exatamente. Qual foi a coisa mais difícil que a senhora teve que fazer em relação à vocação? Tipo, nesse processo, teve uma coisa muito difícil, um desafio que a senhora teve que enfrentar? Mais difícil que eu tive que fazer? Eu acho que o mais difícil foi sair da minha casa mesmo. Foi o mais tocou, assim, É, ficar longe bem- da família. E aí, esse foi bem difícil, mas depois são coisas que acontecem. Às vezes, uma pessoa que tem um rosto que não te trata um acolhimento não muito legal, às vezes são pessoas humanas, né? Nós somos humanos, né? Mas nada assim que, se fosse uma coisa que foi bem difícil para mim, que eu estava no noviciado e que aí me deu um baque, e aí eu refleti se eu deveria continuar ou sair da congregação, foi quando meu pai morreu, né? E eu estava no noviciado. E, na verdade, eu fiquei entre saber que meu pai estava doente e ele falecer, foi uma semana só. Nossa. E o noviciado, na igreja, se a gente deixa o noviciado por um período muito grande, a gente é como vocês falam no videogame, né? Dá um game over, a gente tem que começar tudo de novo, Ah, sim. né? Não tem, a gente perde o noviciado e de um ano eu teria que fazer 3 e assim vai. E eu fui, as irmãs deixaram ir na minha casa e tal. Eu vivi o luto com a minha família, fiquei 7 dias. Eu tinha 21 anos. E aí a minha mãe ficou sozinha com meus irmãos. E foi o dia que eu falei para minha mãe, eu penso de ficar em casa. E aí minha mãe falou assim para mim, só falou isso, você vai ser feliz? Se for para você ser feliz, você fique. Se for para você ser infeliz, volte de onde você veio. Nossa. Impactante. E foi Que um baque, ano. assim. Exatamente. E foi um ano antes da senhora. Na verdade, meu pai faleceu no ano que eu fui fazer profissão. Nossa. Foi bem... Essa aquele foi para momento que mim a fica, maior, tipo, a maior dor que eu tive durante o período de formação e na congregação. Graças a Deus, a minha mãe é viva, minha avó também faleceu, mas a minha avó faleceu com 92 anos. Então, uma idade natural. Sim. Né? Mas, assim, o meu pai tinha 63 anos. Novo. Bem novo, Então, para mim, foi um impacto bem... Sim. Mas aí, como minha mãe deu essa forcinha, né? Eu peguei meu rumo e fui continuar minha caminhada. Aproveitando, então, a senhora é freira há quanto tempo? Já tem Eu quanto tenho tempo? 20 anos que eu sou religiosa. Contando com o noviciado? Ou... Tudo? Tudo? Não. Na verdade, a gente é considerado religioso quando a gente faz profissão. Ah, tá. Né? Então, contando com... eu fiz a primeira profissão em 2004. Então, em 2024, eu tenho 20 anos. anos. Né? Nossa. Agora, eu entrei na congregação em 97. Mais tempo ainda. Gente. Né? E conciliando tudo isso que a senhora falou, como que a senhora pensou que, por exemplo,
isso afetaria de alguma forma a vida dos familiares da senhora ou nada mudou nesse sentido? Não, acho que cada um vai seguindo o seu caminho, né? Uhum, Na verdade, não. A minha irmã depois casou. uhum, O meu irmão também foi viver a vida dele. Hoje não está na casa da minha mãe. uhum, A minha irmã, hoje mais nova, ainda convive com a minha mãe. Os outros familiares, cada um seguiu o seu rumo. uhum. Eu acho que não tinha esse peso tão grande para evidenciar a vida dos outros, né? Entendi. E graças a Deus a minha mãe sempre falou, a gente é criado para o mundo, né? Então assim, minha família, minha mãe nunca foi aquela mãe super protetora, pelo contrário, vamos viver a vida porque a vida não espera, né? Exatamente. Irmã, como é o processo para virar madre superiora? E a senhora já pensou em virar madre superiora? Olha, Pergunta que acabou de chegar aqui. madre superiora, nunca pensei, não tenho desejo, muito obrigada, e pode ser quem queira. Né? Eu não sei o que você disse sobre madre superiora, superiora da comunidade, da minha comunidade? Ou para ser madre geral, igual vocês viram? O que seria essa madre? Porque nós temos uma dimensão da superiora da comunidade. A superiora da minha comunidade, aqui no Pio X, a irmã Elisete. Uhum, Na parte religiosa, eu devo obediência a ela. Né? Agora, se vocês falam no âmbito da parte de ser madre geral, porque assim, hoje nós somos divididas em 3 províncias. Uma na Itália e 2 no Brasil. Aí temos as provinciais e o seu governo. E aí nós temos o governo geral que fica em Roma. Eu não sei se é esse o pensamento de vocês, de ser madre desse âmbito de provincial ou de madre geral. Nós não, quando a gente vai fazer eleição para esses cargos, eu já participei, a gente é tipo conclave, né, para vocês entenderem um pouquinho do papo. A gente se reúne, conversa, tal, mas ninguém se candidata, não é igual que a gente tem na política, eu sou o número tanto. Não, vote em mim, não existe isso. Até porque nós acreditamos no Espírito Santo de Deus. sim. O Espírito Santo precisa soprar. Então, nós, quando vamos eleger alguém para um cargo superior, eu falo nós porque eu já tive a oportunidade tanto de participar do capítulo provincial quanto do capítulo geral. Uhum, A gente não tem essa pretensão, né? sim. Então, ali nós elegemos aquilo que a gente acha que o nosso coração diz. E pode ser, existem alguns critérios para você ser eleita, a gente recebe uma folha das irmãs da congregação e vota. Pode ser que aquele que você votar nem seja eleito. Agora, dizer que eu tenho desejo de ser ou provincial, madre geral, qualquer cargo desse, não agradeço e fico muito feliz com quem aceita e faz bem, mas não tenho esse desejo, porque também eu penso que é um serviço, né? Um serviço necessário para a igreja, mas muito exigente, né? Porque imagina só, uma madre geral, né? Igual nós tivemos a eleição agora e foi eleita a madre Narcisa Pazito. A madre geral, ela é brasileira, ela não morava aqui no Brasil, agora vai morar na Itália. Ela já tem um despojamento, vai deixar a família, mais uma vez, porque ela já deixou para ir para o convento, agora vai deixar a sua pátria, né? E não bastando, nós hoje, como beneditinas, da Divina Providência, nós estamos em 15 países. Nossa. A Madre Geral ela tem 6 anos para visitar todos os países. E com os países tem as situações, os problemas, as soluções, né? Nossa. É uma dimensão muito grande. Eu acho que ninguém almeja ser alguma coisa nesse sentido, nem o Papa, nem o bispo, nem ninguém almeja nada. E se almejar, a gente precisa se questionar, porque eu acho que é um ato de orgulho, até de um pouco de prepotência. Sim. Né? Mas tem que ser a ação do Espírito Santo de Deus que sopra e dá os devidos encaminhamentos. E aqui no colégio, antes da senhora, a diretora era a irmã Maria José, certo?
Não, antes de mim era a irmã Bárbara. Irmã Irmã Bárbara. Bárbara. Ah, tá. Sim. Mas ela ficou pouco tempo, né, eu acho. A irmã Bárbara, lembro, assim. ela ficou um tempo... O que aconteceu com a irmã Bárbara? Ela ficou um tempo de provincial, aí ela saiu de provincial, né? E ela foi... aí ela ficou em uma casa e depois ela veio aqui, que a irmã Maria José já estava doente. Né? E logo em seguida ela foi eleita provincial de novo. Então, eu morava, nesse tempo, morava em Teresina. As transferências já tinham sido feitas, por isso que a gente fala de um capítulo, né? Porque muda a página da vida de muita gente. E aí, eu não tinha sido transferida, mas ela foi eleita, o Pio X ficou sem diretora. E aí, por isso que eu vim em 2018 para cá. Aham, mas nesse tempo a senhora estava no Rio? Não, eu estava em Teresina, no Piauí. Nossa. Foi pra lá. Eu estava já há 6 anos em Teresina, como diretora lá. Mas antes eu já tinha morado aqui com a irmã Maria José, cerca de 8 anos. Nossa. E a comunidade aqui, é uma pergunta um pouco mais diferente, mas ela é ligada a alguma diocese? Como que é para Na verdade, é vocês? assim, nós estamos na Diocese de Osasco, Isso. mas nós somos uma congregação de direito pontifício. Uhum. Então, assim, tudo que nós não somos de direito diocesano. Nós devemos respeito ao bispo da diocese. Se a gente tem alguma situação, a gente conversa e tudo. Mas todas as situações da congregação, se uma irmã, às vezes, tem alguma situação, é conversada direto com o Vaticano. Entendi. Porque nós somos de direito pontifício, Difícil. não de direito diocesano. Entendi. Perguntaram aqui, o pessoal daqui de trás perguntou. A senhora já conseguiu converter algum amigo de infância? Seja- Converter? Eu nunca tentei. Assim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito no respeito. Né? Eu já convivi com... Lá no Rio tem muito esse negócio de espírita, né? Sim. E Sim. eu tinha colegas que eram espíritas, mas eu nunca fiquei assim... Ficou no pé, assim. Eu acho que é a liberdade dos filhos de Deus. E, assim, o fato de nós não podemos pensar que nós somos melhores que ninguém. Né? Eu acredito muito nisso. Se alguém quiser a conversão, se quiser saber da doutrina, eu estou de coração aberto para conversar com qualquer um. Mas ficar no pé da pessoa, querendo uma conversão a todo custo, acho que Deus não pede isso para ninguém, né? Não, nunca tentei e acho que não é o melhor caminho. Exatamente. Pela forma da gente viver, pelo aquilo que a gente acredita, pelo nosso testemunho. Se tiver que acontecer a conversão, ela vai acontecer. A pessoa precisa querer viver o que você vive. E não você gastar a lábia com ele querendo convertê-lo. Às vezes o melhor a se fazer é orar pelaquela pessoa. Rezar, pensar nele, se ele se aproxima, mas converter assim, não, eu acho que passa pelo respeito. Eu nunca tive essa pretensão, não. E para a senhora foi uma novidade a senhora ter vindo para cá, para o colégio? Como que foi? Assim? Pro Pio X, de novo? Eu não era diretora aqui, mas eu já conhecia. Novidade foi, porque eu não esperava, né? Diferente. Sim. Geralmente, quando as irmãs recebem transferência, lá para outubro, novembro, a gente já sabe que vai pegar malinha, Deus, tchau, beijo, vamos embora, né? Vamos para outra missão. Mas, nesse 2018, eu já estava no capítulo. E eu não tinha ganhado transferência. Então, foi um baque para todo mundo, porque nem eles não esperavam de perder a diretora, e nem nada. Mas faz parte. Aí outra irmã foi lá assumir e eu vim aqui, porque eu já conhecia mais aqui também. Irmã, mudando um pouquinho de assunto, uma pergunta que veio agora na minha cabeça. Sim. Antes de você ser freira, você já tinha uma profissão que você queria seguir? Boa pergunta. Antes de ser freira, tinha uma profissão? Na verdade, eu pensava em ser advogada. Nossa. Bem diferente. Bem exótico, né? Mas sabe que na congregação nossa nós temos irmãs advogadas. Nossa. Não é uma coisa de outro Não sabia. planeta. Temos. Aí eu pensava em ser advogada.
Aí eu falei assim, naquele tempo não tinha irmãs ainda formadas em Direito, né? Hoje nós já temos. Aí eu falei assim, tá, mas eu queria ser freira. Ser depois o que eu ia ser, depois Deus ia ver, né? Porque se ele mandou eu ser freira, ele ia dar um jeito de eu fazer o que fosse da vontade dele. Porque uma vez que a gente diz sim ao Senhor, a gente tem que estar disposto ao que ele quer de nós, né? E aí eu fiquei pensando assim, ai meu Deus, eu queria ser advogada, e como é que eu vou fazer? E não estava dando muito, não sabia se era isso que Deus pedia de mim. Aí eu fui conversar com as irmãs, depois que eu fiz profissão, e já estava tudo certo. Aí eu vim para o Pio Décimo. Em 2006, aí já era o tempo que eu tinha que começar a estudar. Eu fiz a profissão em 2004. Em 2005 eu não estudei, academicamente falando, ensino superior. 2006 eu tinha que estudar. Aí a irmã começou a discernir comigo o que eu ia fazer da minha vida. Aí eu falei para a irmã que eu queria ser advogada, ou se não, nesse tempo, no noviciado, quando eu fui fazer estágio no Pio 11, eu dei umas aulas lá de ensino religioso. Ah, que legal. Aí eu gostei dessa história de dar aula, né? Eu falei assim, acho que eu vou querer ser professora. Aí eu falei para a irmã, irmã, eu gostaria de fazer o direito ou fazer pedagogia. Como a congregação é forte na educação, o que a irmã falou? Pedagogia. Aí eu falei assim, então tá bom, vou fazer pedagogia. Aí eu fiz pedagogia e tal. E comecei a estudar, tal. Depois eu fiz pós-graduação, agora estou estudando de novo. E enveredei por esse lado ali, mas eu fiz pedagogia para ser professora. Virou diretora. Eu pensava que eu ia ser professora, eu acreditava nisso piamente. Aí eu cheguei aqui no Pio Décimo, aí eu fui dar aula, dava aula para os pequenininhos. Minha última turma saiu 2 anos atrás. Nossa. A senhora deu ensino religioso? Eu dei aula na educação infantil aqui até o 2º ano. Caramba. E os meus meninos saíram no ensino médio há 2 anos atrás. Todos que eu tinha pego no colo. Ai, que bonitinho. Até na hora que eu fui fazer a conversa deles, eu citei alguns. E aí, nisso, eu fiz a pedagogia, mas eu fiz a pedagogia para dar aula. Aí depois eu fui estudar mais um pouco, fiz um MBA em gestão. Pela Católica de Brasília, e aí as irmãs começaram a me pedir outras situações. Aqui no PDSM eu fiz um pouco de tudo, até que eu fui ser diretora em Teresina em 2012, né? E assim foi, né? Mas é tudo bem inusitado. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. Exatamente. O que você diria a uma menina que quer seguir a vida religiosa, mas não tem coragem? A senhora comentou que no Convocação uma menina veio procurá-la, né? Como foi essa conversa, assim? Foi bem agradável. Ela perguntou sobre a congregação. Eu falei para ela que era beneditina da Divina Providência. Ela falou que ela estava me observando, porque eu conversava com todo mundo. Quem é essa freira que conversa com todo mundo? Sim. Eu falei, eu sou a irmã Fabiana, sou beneditina da Divina Providência, sou dessa diocese, por isso que as pessoas me conhecem, trabalho num grupo de jovens, né? E foi assim. Eu penso que a gente não tem que ter medo. Né? Se Deus chama, Ele vai te dar uma resposta dia a dia. Só que assim, você tem que ser fiel, porque às vezes eu me consagrei em 2004, mas a minha consagração precisa ser diária. Exatamente. Meu sim precisa ser todos os dias, né? Porque senão mesmo quando a gente escolhe uma vida matrimonial, sacerdotal, precisa de um sim diário, né? E não precisa ter medo. Né? O medo faz parte, a gente fica meio assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Quando eu era mais nova, eu tinha muito receio de voltar para minha casa e não deu certo. Mas a minha mãe e meu pai sempre falaram, as portas estão abertas, se você quiser voltar, está tudo bem, sem problema algum, mas eu ficava com esse receio, se não der certo e tal. Eu penso que, como qualquer coisa na vida, a gente não pode ter medo. Né? O medo nos paralisa.
e ele não edifica. Nós temos que ter medo daquilo que não fizemos, mas não daquilo que podemos fazer. É que é algo muito bonito, né? É algo extraordinário, na verdade, esse segmento. E quando a gente vê as pessoas se entregando, a gente olha e fala, a igreja está viva. E eu acredito que as pessoas, elas... claro, né? Tem muitas que não às vezes tentam, mas não tem a vocação, não tem esse chamado. Mas eu acho que custa tentar. Eu acho que dá para fazer a experiência. A igreja é muito sábia. Tem um período muito grande para a gente de discernimento, mesmo dentro de uma congregação ou mesmo na vida sacerdotal. Né? É gradativo e você vai dando indícios. E existe o discernimento, a igreja pede muito discernimento. Então, eu com as irmãs, eu fiz um período de discernimento. Ninguém diz assim, vamos supor que aqui algum de vocês diga, eu quero ser irmã, eu quero ser sacerdote. Ninguém vai entrar amanhã. Tem um processo. A gente vai conversar, a gente vai discernir, vai ponderar. Não, eu quero mesmo, não, eu tenho dúvida. E mesmo na congregação, veja bem, eu fiquei em um período ainda de aspirantado, e aí depende do tempo que você entra na congregação, depois de postulantado, que vocês só perguntaram do noviciado, né? Exatamente. Mas tem aspirantado, postulantado e noviciado. Depois que você faz os primeiros votos, você tem um tempo de juniorato. Que os seus votos são só de ano em ano renovados. Por quê? Porque se você vê, mesmo que você seja irmã, que ali não é o seu lugar ainda, você pode sair. Então, você tem toda a igreja muito sábia. É isso, então, do nosso tempo. Irmã, muito obrigada pelo podcast de hoje, pelas respostas. Alguém tem alguma pergunta? Não? Você tem missa? Então, todas as quartas-feiras o padre celebra para a nossa comunidade. Os outros dias da semana nós não temos missa em casa, mas podemos ir à paróquia. Como tem a escola, aí fica um pouco difícil. Sábado e domingo nós vamos à missa na paróquia. Qual paróquia? Não, tem aqui. A missa de quarta-feira acontece, como antes da pandemia, até que acontecia na Capela do Pio. Agora a gente celebra na Capela do Lar, porque não tem tantas pessoas. É isso, então, irmã. Muito obrigada. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. E não se esqueçam de curtir. E semana que vem tem o nosso último episódio do nosso podcast com a vocação leiga. Foi isso. Obrigada. Tchau, tchau.